E algumas versões eu encontrei dizendo que poderia ser uma pessoa de um alto escalão, poderia ser alguém que estava patrocinando o livro, patrocinando a viagem de Lucas, a escrita de Lucas. Eu fui pesquisar o significado do nome Teófilo, quer dizer amigo de Deus. Em outras versões está dizendo que ele poderia ter escrito para todos nós, que somos amigos de Deus. Ele pode ter a história de Lucas. Lucas era um médico, então ele pode ter juntado as suas economias e falado: não, agora eu vou escrever sobre esses caras que estão revolucionando o mundo. Nós vamos chegar numa parte do livro de Atos que nós vamos ver que eles são chamados dos causadores de alvoroço, os perturbadores, porque onde eles passavam, a história mudava. E do capítulo 1 ao capítulo 12, Lucas dá ênfase totalmente a falar sobre a pregação de Pedro. Nós vamos ver que ele fala muito sobre Pedro. E quando chega no capítulo 13, em diante, nós vamos ver Lucas já relatando as pregações de Paulo. Amém, igreja? Mas hoje vocês vão ajudar o gordinho a pregar. Não é só porque é estudo que eu vou ficar aqui, não. Não, estudo é assim. Lá na teologia a gente falava, o professor falava e tinha que todo mundo interagir, né, Laurinha? Laurinha está aí para me dar uma força. Chama meu amigo João lá, que o João é fera para me ajudar aqui na frente. Cara. João é bom. E do 1 ao 3, no capítulo 13, nós vamos ver a primeira viagem missionária de Paulo, o chamado e o envio de Paulo para a missão. Nós vamos tomar como base aqui rápido o versículo 2, que quer dizer, e vai falar assim: e servindo eles o Senhor e jejuando, e disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E eu comecei a olhar aqui nesses 3 primeiros versículos, que essa igreja primitiva aqui, que nós vemos que o evangelho chegou para nós através deles, que uma coisa nós vamos aprender. Nós estamos falando de Paulo. A primeira missão de Paulo, onde ele se tornou o pai da missiologia. Porque o pai da missiologia, missão não significa eu sair com conta própria para fazer missão. Não, isso não é fazer missão. Ah, mas Daniel, tem aquele versículo que diz: pregar o evangelho a toda criatura. Sim, esse é o nosso papel. Pregar o evangelho a toda criatura. Missão é outra coisa. É algo que eu tenho que ser enviado por Deus. Porque aqui dentro desse mesmo contexto nós vamos encontrar que se ele sai sem ser enviado por Deus, eles iam passar vergonha. Porque muitas vezes eu quero me titular missionário, né? Mas não sou enviado por ninguém, nem mesmo pela minha igreja local. E aqui eu vou ver, logo no começo, eu vou ver que para eles serem enviados, para começar o chamado deles, a missão deles, eles tiveram que passar por um crivo. A igreja orou, a igreja jejuou durante os dias para que o Espírito Santo falasse: separem para mim Paulo e Barnabé, para que eu possa enviar, para que eles sejam enviados para cumprir o meu chamado. Então a missão, eu não me lanço na missão, eu sou lançado para fazer a missão. Aí eu começo a aprender com esses caras. Os caras eram bravos, cara, para fazer missão. E do capítulo, do versículo 4 ao versículo 12, nós vamos ver que Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Eles começam a pregar o evangelho, eles saem já para pregar o evangelho. Ele já sai tranquilo, porque quando você é enviado, você tem certeza que Deus enviou para fazer aquilo, você fala bem assim, você sai todo... Não tem quando seu pai fala bem assim: pode vir que eu vou pagar, você não vai todo metido? É a mesma coisa nós, quando somos enviados por Deus para fazer a missão. Pode vir que eu estou na frente. Aqui quando Deus fala com eles o chamado, que ia mandar eles irem fazer a missão, para eles começarem a pregar o evangelho, é a mesma coisa quando Deus fala com Samuel. Quem lembra disso? Quando Deus manda Samuel ungir Davi? Samuel, enche um chifre de azeite e vem. Deus não falou com ele: Samuel, enche o chifre de azeite e vai. Não, Deus falou: vem.
Porque quando você chegar, eu já estou na casa, eu já estou te esperando. Porque foi eu que te chamei. Aqui no caso deles foi a mesma coisa, ó, separe eles e manda para mim, para cumprir o meu chamado. Porque quando eles chegaram aqui, eles se depararam. Quando nós vamos olhar do 4 ao 12, nós vamos ver que eles se depararam com o procônsul. Que eles começaram a pregar o evangelho e o procônsul se interessou. Ah, mas o que é esse evangelho que esses caras pregam? Quem era o procônsul? Alguém sabe me dizer? Era um governador distrital de Roma, que Roma estipulava, olha, vamos supor, aqui em Vila Velha o governador vai ser Rômulo. Ele seria o procônsul dessa área. Para mim, se eu viesse pregar o evangelho aqui, chamasse a atenção e ele falasse, não, vem cá que eu quero ouvir esse evangelho que você está pregando. Eu estava de boa. Por quê? Porque eu já estava debaixo da cobertura. Além da cobertura principal, ia ter a cobertura do distrito. O governador do distrito que ouviu falar. O governador do distrito se interessou. O governador do distrito me chamou. E aí eles vão topar o quê? O impedimento. Satanás vai levantar um filho do cão aqui chamado Elipas, que era um mágico, um enganador, um falso profeta. E ele tenta desviar o evangelho que os caras estão pregando. Porque o governador se interessou. O governador falou, não, vem que eu quero saber desse evangelho. Mas quando eu sou enviado por Deus para fazer missão, para proclamar o evangelho, porque pregar para o meu amigo de trabalho é minha função. Pregar para o meu vizinho é minha função. Pregar para a minha família é minha função. Porque Jesus disse isto e pregar o evangelho a toda criatura. Ele está falando, prega aqueles que você tem contato. Mas aqueles que vão ser um chamado especial, espere que eu vou te mandar. Que quando eles começam a pregar e Paulo chega, o cara tenta tirar o foco do evangelho. Paulo, olha como é que quando você é enviado pelo Espírito Santo, o negócio muda, né? Paulo fixa o olho nele e fala bem assim, filho do cão, eu sei que você está cheio de demônio, tentando impedir a obra de Deus. E tu ficará cego por um tempo. Na hora. Olha a diferença, a autoridade do cara. Agora eu me lanço na missão. Chego lá e fala, quem é você? Não. Paulo e Silas eu conheço. O Deus de Paulo também sei. Mas e que você? Quem é você? Quem te mandou? Esse é o problema, porque por aqui nós começamos. O evangelho chegou a nós através deles, e Paulo foi chamado para pegar para o gentil, que somos nós, Paulo e Pedro, porque quando nós vamos ver que quando Paulo está cego, Deus fala para Ananias o quê? No capítulo 9, no capítulo 9, né, Flavinho, se eu não me engano, vai à rua da direita, que lá há um varão, o nome de Saulo. Aí Ananias fala o quê? Jesus, está maluco? Não compensa eu ir lá, porque o cara mata todo mundo. O cara é perseguidor. Eu vou lá fazer o quê? Jesus vai falar com ele. Deus vai falar com ele. Porque ele é um vaso escolhido por mim. Muito valoroso para proclamar o evangelho entre os gentios. E aonde chegou até a nós esse evangelho? Chegou até a mim e você. E Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, enviado por ele, vai falar bem assim, eu sei que você está aí, tentando impedir o chamado de Deus. E aí do versículo 13 em diante até o 49, o discurso de Paulo na sinagoga da Antioquia. Aí Paulo entra na sinagoga, ele vai começar a fazer aquele discurso lindo que ele vai falar sobre. Ele vai pegar lá de Abraão, vai vir falando sobre Davi, vai vir falando sobre todos eles. E Paulo vai começar a proclamar o evangelho, vai começar a discursar, porque o discurso foi tão lindo, porque quando tu é enviado para fazer algo que Deus mandou, o discurso foi tão lindo que eles foram agendados para o próximo sábado, o sábado seguinte, para estar lá de novo para falar. O negócio foi tão bonito que ninguém aguentou ficar sem ouvir a palavra. E esse evangelho que chegou até nós. Do 50 ao 52,
do capítulo 50 ao 52, nós vamos ver a oposição ao Evangelho de Cristo. Porque todas as vezes que o Evangelho começa a ser pregoado, todas as vezes que o seu chamado começa a se desenvolver, todas as vezes que nós começamos a fluir o Evangelho, sempre haverá uma oposição. Sempre se levantará uma oposição, mas a oposição nunca foi empecilho para a obra de Deus crescer. A oposição nunca parou a obra de Deus. Ela nunca parou e nunca vai conseguir parar o chamado de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos debaixo da cobertura daquele que nos chamou, daquele que nos amou primeiro, e daquele que enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, e para que todos nele cresçam, nós vamos ver que o chamado vai fluir. A oposição vai se levantar. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes nós vamos ver a oposição à obra de Deus. Eu não sei aqui. Talvez aqui não tenha alguém que tenha problema. Talvez é só lá em Areinha, quando eu estava lá. Talvez é só lá em Boa Sorte. Talvez era só quando era lá perto daquela tia lá que faz aquele lanche suculento lá embaixo, lá no seu nome, lá do outro galpão. Talvez só lá tinha essa oposição, mas aqui talvez não tenha. Eu não sei vocês, que quando você falou, Senhor, eis-me aqui, a pressão aumentou. O negócio apertou. Não sei se foi tranquilo, de repente o seu chamado foi tranquilo, eu posso estar falando até alguma bobagem, de repente você falar, não, servir a Deus é muito tranquilo, você não está falando besteira. Porque todas as vezes que nós nos disponibilizamos a ter uma vida com propósito, com Deus, sempre haverá oposição. Sempre haverá, que lá na frente nós vamos ver que o negócio, a oposição foi tão grande, que o pobre coitado do Marcos André, de repente ele era novo convertido, ele voltou do meio do caminho da viagem, no final nós vamos ver que Paulo e Barnabé quase se pegam nos tapas por causa dele. A oposição, às vezes é para nos ensinar a ter perseverança na obra de Deus. Porque quanto mais eu aguento a oposição, a pressão, eu vou entender o chamado e quem me chamou. Por isso que tem um versículo de Paulo que eu acho muito lindo. Ele escreve, eu não sei se é sem Éfeso ou se em Gálatas, que ele escreve: seja firme, constante e, por último, ser abundante. Porque Paulo entendia o que era ser firme. Porque o chamado dele começou com firmeza, a oposição ao Evangelho. Tentaram paralisar ele, apedrejaram ele, mas ele mesmo assim ele manteve firme no propósito, no chamado. E nesse capítulo 13 eu aprendo isso. O capítulo 13 de Atos eu aprendo isso com Paulo. Eu aprendo que para mim fazer algo na casa do Senhor eu preciso ser chamado. Para mim ser lançado para fazer missão eu preciso ser mandado pelo Senhor. Porque eu costumo dizer que quando eu saio de qualquer maneira, eu vou entrar em vento. Não adianta chegar lá em casa e dizer, não, vou ali orar porque tem um endemoniado. Não. Quero saber por quê, quem é, o que aconteceu, porque eu já entrei em muitas dessas. Sair sem ser enviado por Deus, sem ser mandado por Ele, e chegar lá e apanhar. Sem igual peteca, assim, ó. Porque o chamado, ele tem que ser direcionado pelo aquele que te chamou. Ser enviado, direcionado por aquele que te enviou. Ele me plantou aqui, eu estou debaixo de obediência. Primeiro de Cristo, depois pastoral. E quando eu aprendo aqui que a missiologia, eu só posso sair depois que eu sou enviado, a resposta de Paulo começar a fazer missão chegou a quem? Aos profetas que estavam orando. E Deus falou com eles, olha, separa Paulo e Barnabé para mim e mande. Aí nós vamos para o capítulo 14. O capítulo 14 ele é muito bacana.
Do 1 ao 7 nós vamos ver a pregação de Paulo e Barnabé na sinagoga de Ícone. Nós vamos ver os caras pregando ali. Os caras pregavam muito. Os caras começam a ministrar o evangelho ali, naquele lugar. Devido-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Aqui é o capítulo 3, o versículo 3 do capítulo 14. Tiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, ao qual dava testemunho a palavra da sua graça. Permitiu que, por suas mãos, se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo muito tempo de judeus como o gentil, como seus princípios para exaltaram e apedrejaram. Ou seja, Paulo e Silas, eles ficaram sabendo que estava havendo um montinho. Ou seja, porque a pregação estava surgindo efeito. Os judeus estavam fazendo um movimento, uma movimentação para apedrejar Paulo e Silas, porque eles não estavam querendo aceitar que eles estavam pregando para os gentios. Porque os judeus tinham a crença que o céu era só para eles, porque eles eram o povo escolhido. Ninguém poderia acessar o céu, somente eles. Então Paulo e Silas fazem o quê? Eles se retiram. Eles se retiram para Listra, uma cidade vizinha. Eles se retiram dali e vão para outra cidade a pregoar o evangelho. E ele continua fazendo o chamado deles, apregoando o evangelho. E um certo dia, aqui vai dizer que Paulo, quando chega em um certo momento, ele vai ver um homem coxo, deficiente de nascença, ali na cidade. E Paulo começa a pregoar o evangelho. E aquilo, Paulo fixa os olhos nele e percebe que a fé dele era tão grande a ponto de ser curado. E Paulo fala com a voz com propriedade: levanta-te, endireita-te os pés. E vai dizer que ele pulou no mesmo momento e teve os pés endireitados e começou a andar. E a multidão começou a falar que eles eram deuses, que tinham descido do céu, estavam no meio deles. Só que em Listra, nessa cidade, o templo do deus Júpiter era na porta da cidade. Então botaram o nome dos dois de Júpiter e... É Mercúrio e Júpiter, não é isso, né? Se eu não me engano. Mercúrio, Júpiter e Mercúrio. E Paulo, vendo isso, que eles estavam atribuindo a glória de Deus para eles, Paulo rasga-se as suas vestes e grita: meus irmãos, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Nós não fazemos nada, nós fazemos tudo mediante ao nome dele. E o que eu aprendo com esses dois caras? O que eu aprendo com eles é o seguinte: muitas vezes nós estamos acelerados, aprendemos a pregar, estamos pregando muito bem, estamos tendo um tempo de busca, um tempo de separação, mas nada disso é glória para mim. Eu canto muito bem, mas a glória não é minha. Eu prego muito bem, mas a glória não é minha, a glória é dele. E eles vão dizer: a glória é de Deus. E ali eles se revoltam com aquilo que eles não querem aceitar. Eles queriam que eles aceitassem o sacrifício que eles estavam querendo oferecer para eles na porta da cidade. E eles falam: não, nós não queremos esse sacrifício. Então eles são apedrejados e arrastados para fora da cidade e dados como mortos. Eu fico tentando imaginar Lucas agora assim, entrevistando Paulo contando para ele. Isso são relatos que Paulo contou. Ele estava narrando a vida de Paulo. Paulo contando para ele, eu fico tentando imaginar ele falando bem assim: rapaz, ainda agora você me falou que você estava lá no apedrejamento de Estevão. Agora você, o negócio virou, né? Agora você que foi apedrejado. Eu fico tentando imaginar essas coisas. Paulo ali falando para ele: olha, nós fomos apedrejados ali, mas nós não quisemos a glória de Deus para nós. Porque muitas vezes nós não podemos deixar-nos crescer pela glória. A glória não é nossa, a glória é dele. Por mais que eu pregue bem, por mais que eu cante bem,
Por mais que eu faça qualquer prodígio e maravilha, mas tudo é feito através dele, por ele. E sem ele nada pode acontecer. É ele que vai fazer. E aí quando nós chegamos do verso 19 ao verso 20, nós vamos ver a perseguição, que ela se dobrou um pouquinho mais. Que vai dizer que alguns judeus que vieram de Ícone, de Antioquia, que desde quando começou a viagem missionária dos caras, já começaram a perseguir eles, voltaram e incentivaram a multidão a contra eles. E a Bíblia vai dizer que eles saem daquele lugar. Eles não se importam, porque por causa da inveja dos judeus. Os judeus tiveram inveja do que Deus estava fazendo através da vida deles. E eles vão e Aí do capítulo 21, do versículo 21 ao 28, do capítulo 14, nós vamos ver o retorno deles, passando, falando e discipulando aquelas igrejas, por onde eles já tinham passado. Eles voltaram nos lugares que eles foram apedrejados, voltaram nos lugares onde que eles começaram, a primeira igreja que eles pregaram, voltaram discipulando, incentivando os irmãos, empossando o presbítero, explicando direitinho, olha, é assim, 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 assim. E Deus vai fazendo tudo através da vida deles. E nós vamos ver que eles tiveram grandes prodígios, grandes efeitos, porque eles estavam debaixo das fortes mãos de Deus. Eles estavam debaixo do que Deus estava falando na vida deles. E quando nós chegamos no capítulo 15, nós vamos chegar no contexto da circuncisão. Nós vamos chegar no contexto que a galera estava tendo aquele debate muito violento, nem que gosta desse debate. É certo, não é? Tem que ser, não pode ser. Tem que fazer, não pode fazer. Eles entraram num debate que alguns judeus vieram explicando sobre a circuncisão, que tinha que ser feito conforme Moisés explicou, senão não teria direito ao céu. E quando nós paramos para olhar dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos achar em lugar nenhum falando sobre isso. Nós não vamos achar em lugar nenhum na Bíblia falando sobre isso. E aí teve a assembleia para resolver esse problema. Do versículo 6 ao 11, nós vamos ver Pedro entrando com a palavra muito interessante. Pedro vai falando sobre que o derramado do Espírito Santo foi sobre todos eles, tanto eles que são judeus quanto os gentios. E se Deus não fez exceção das pessoas para derramar o Espírito Santo, por que um simples rito, um simples ritual que foi dado lá para Abraão, lá atrás, ia fazer a diferença? Aí Pedro começa a falar. E muitas vezes nós estamos carregando, até nos dias de hoje, rituais, achando que se eu fizer, Deus vai descer sobre minha vida. Achando que se eu me sacrificar, Deus vai fazer. Mas nós esquecemos que Deus se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício. Porque é muito fácil fazer um sacrifício. Sacrifício é muito simples fazer. Qualquer um faz o sacrifício. Espírita faz sacrifício. O que eles mais fazem é sacrifício. Mas e a obediência que nós temos que ter ao Senhor? Eu quero que o Espírito Santo desça sobre mim. Eu quero falar do amor de Deus. Mas eu não tenho paz com o meu irmão.
Como que nós vamos cantar o mesmo hino da vitória? Se eu olho para Ney e falo, minha luz acende quando eu vejo esse cara, tem algo comigo e com ele. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 15. E os judeus, eles estavam entrando nesse debate. Não, eu preciso ser. O outro, não, ele tem que ser. Porque senão ele não pode entrar no céu. O céu, ele foi feito para os obedientes. Aquele que cumpre os mandamentos de Deus. Se eu não consigo ter paz com o meu próximo, que eu vejo, como que eu vou ter comunhão com aquele que eu não vejo? Eles entram nesse detalhe daqui no capítulo 15, vão falar sobre isso. Se eu vejo o Ney e não tenho paz com eles, como é que eu vou ter paz com Deus? Que eu nunca vi Deus. O Evangelho de Cristo é comunhão e unidade. O Evangelho de Cristo é comunhão e unidade. Toda igreja só vai crescer se ela tiver comunhão e unidade. Enquanto existir grupos, é isso que eles estão explicando aqui no capítulo 15. Enquanto existir grupos dentro da igreja, não tem como ter crescimento do Evangelho. E eles são obrigados a voltar para fazer esse concílio todo, resolveram. E muitas vezes nós não queremos parar para receber algo da parte do Senhor. Porque chegar aqui no domingo, chegar aqui na quarta-feira e cantar é muito lindo. Mas o mais bonito é eu botar em prática e viver aquilo que eu estou falando para Cristo. Botar em prática que fica difícil. E do 12, do versículo 12 ao 17, ao 21, nós vamos ver Paulo e Barnabé dando testemunho do que Deus tinha feito ao gentio através deles. Nós vamos ver os testemunhos dos caras falando que Deus fez prodígio e maravilha através dele entre o gentio. Eles apregoavam, os caras criam no Evangelho do Senhor e a igreja crescendo. Hoje, se nós pararmos para analisar lá em Listra, onde Paulo e Barnabé foram apedrejados por causa do coxo, hoje lá virou uma grande cidade e hoje lá tem muitos muçulmanos. Hoje o evangelho lá ele está praticamente a quase a zero. E aí eu te pergunto, será que o sacrifício, aquilo que eles fizeram indo lá pregar o evangelho, foi em vão? Não foi em vão, porque o evangelho chegou até a nós. E hoje somos nós que temos que falar, Senhor, me lance, me mande para mim pregar o evangelho às outras pessoas. O que eles fizeram lá, chegou até a mim e a você. E do versículo 22 ao 35, nós vamos ver uma carta que foi feita para enviar aos gentios. E foi Silas e Judas que caminharam com essa carta, leram essa carta e apregoaram. Mas esse Judas aqui, às vezes eu pensava, será que esse cara é o mesmo que aguentou Jesus? Mas não é não, ele é outro. Eu falava, será que foi o mesmo que delatou Jesus? Mas não, ele é outro. Eles foram, apregoaram o evangelho através desse concílio que chegou, porque eles entenderam que o nosso chamado não é de rito, não é de rituais. O nosso chamado é de obediência. O nosso chamado é para apregoar o evangelho de Cristo. Não seria uma simbologia lá atrás que modificaria a história dos caras. E quando nós chegamos do 36 ao 39, nós vamos ver a separação de Paulo e Barnabé.
Muitas vezes nós pensamos, mas os dois se separaram, eram dois missionários, os dois estavam apregoando o evangelho, e Deus estava fazendo grandes coisas, a multidão estava aceitando o chamado. Então eles começam a discussão porque Barnabé queria levar Marcos André, que era seu primo, que na primeira viagem deles, missionária lá em Ícone, nós vamos ver que ele não aguentou a pressão, ele não aguentou a perseguição e ele abandonou a missão no meio do caminho e voltou para sua mãe. Então Paulo ele era um cara meio turrão, assim, um cara tranquilo. Mas ele não aceitou. Paulo, não quero ir comigo. E começou uma grande discussão. Eu fico tentando imaginar Satanás, pronto, ganhei. Estou no lucro, botei briga entre os dois missionários. Por causa de Marcos André. Então a Bíblia vai dizer que eles se separam. Paulo e Barnabé foram para um lado, Paulo e Silas foram para um lado, e Barnabé e Marcos André para o outro. Mas isso aqui já foi uma estratégia de Deus, que o evangelho cresceu mais ainda. Eles apregoaram muito mais o evangelho de Cristo. Que lá na frente nós vamos ver Paulo falando, mandando um recado para Marcos André, olha, você tem muita importância na obra de Deus. Porque às vezes no primeiro chamado, na primeira perseguição que nós sofremos, a primeira investida de Satanás, nós pensamos em paralisar no meio do caminho. Porque é muito fácil nós desanimarmos na primeira. Porque quando eu comecei a ler o 13, o 14, o 15, eu entendi que a perseverança na obra de Deus é que vai nos levar a lugares mais altos. Porque eu não posso me empolgar e achar que eu estou indo. Porque a empolgação é uma coisa que passa rápido. Mas o foco e a perseverança, ela é permanente. E no final do capítulo 15, nós vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Timóteo acompanha. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendando pelos seus irmãos a graça de Deus. E passou por Síria, apregoando o evangelho. O que nós podemos aprender com essa carta de Atos dos Apóstolos? Que a perseverança, a perseguição da igreja, ela vai cair. Muitas vezes você pode falar, eu não aguento mais a perseguição para o meu ministério. Ela vai cair. E quando nós paramos para notar que a primeira perseguição que Paulo sofreu não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Os mesmos judeus que ele perseguiu, tentou matar por causa do evangelho, foram os mesmos que começaram a perseguir ele. E às vezes você fala bem assim, não, mas eu não entendo porque Deus me escolheu. Eu não entendo porque Deus me escolheu, porque como pode um cara igual você, que era cheirador, Deus te escolher? Ei, Paulo era perseguidor, meu irmão. Porque Deus chamou ele, porque aqueles que apoiavam o que ele fazia, vai falar bem assim, se até ele, que perseguiu os caras, mudou para o lado desse evangelho, porque o negócio lá é bom. Aqueles que me conheciam, quando olham, falam bem assim, se Deus mudou sua vida, muda a minha. Aqueles que conheciam o Wagner, quando foram, falam, se Deus mudou você, negão, muda a mim também. Porque esse é o nosso chamado, entender o que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas eu preciso me disponibilizar como Paulo. E preciso entender que é no momento que Deus vai me lançar. É no momento que Ele quer fazer, não no momento que eu quero ser. Isso que eu consegui aprender com esses 3 capítulos. Por quê? Eu quero ir. Eu quero pregar. Eu quero cantar. Muitas vezes quem está aí de baixo olha aqui, nós subimos aqui e fala, nossa, eu queria fazer aquilo que eles fazem. Muitas vezes a pessoa olha o ministério de louvor, nossa, mas como é lindo o ministério de louvor. É para isso que Deus nos chamou. Entender que a perseguição vai vir. Mas a perseverança e a confiança naquele que te fez a promessa é que vai fazer a história mudar. O que eu consegui aprender com essas 3 cartas foi isso. Esses 3 capítulos do livro de Atos. Nós conseguimos extrair dele é isso.
que enquanto existir o evangelho na face da terra, vai existir a perseguição. Enquanto Cristo não vir buscar a noiva dele, a perseguição vai estar sempre nos rodeando. Satanás vai fazer de tudo para você desanimar o seu chamado, porque ele conhece a sua potência. Ele conhece a sua potência. Entenda que todos aqueles que têm um chamado por Deus, ele sempre vai tentar paralisar, porque ele sabe aonde é esse chamado. Igual ele fez com Paulo, tentou paralisar a primeira vez, tentou levantar o mago. O falso profeta, o cara já estava lá há um tempão. O cara tinha um nome na cidade, o cara era um cara. Elimas, Bar Jesus. Tem uma versão que diz que ele era chamado de Bar Jesus. O cara já estava lá, mas Paulo chega e olha, cheio do Espírito Santo, vai falar bem assim, eu sei quem está aí. Eu sei quem é você, ordinário. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas não, a primeira viagem missionária de Paulo foi assim, Paulo caiu, Ananias entrou, levantou, não, já tinha um tempão que ele estava lá na igreja. Tinha um tempão que ele estava lá orando, jejuando. E o que eu aprendo nesse capítulo 13 aqui, o mais interessante, que eu tenho aprendido e tenho botado em prática dia após dia na minha vida, é a oração. Não é? Você para quantas horas por hora na sua casa? Não é em casa nenhuma, mas dentro do carro, no volante, em cima da moto, direto. É sem parar, ligado. Senhor, muda a minha história, muda a vida do meu filho, muda a vida de fulano. Senhor, apresento fulano em tuas mãos. O que eu aprendo com eles aqui, com a igreja, no capítulo 13, é que a primeira coisa é a oração. Porque eu não sei com vocês. Sei já aconteceu isso com você, né? Fulano, como é que tá fulano? Fulano tá ruim. Mas como que ele tá? Os médicos já deram diagnóstico assim. A única coisa que nos resta é orar. Sendo que tem que ser a primeira coisa. Vou comprar um carro, ora antes. Vou tomar decisão, ora antes. Eu sei que aqui não é o mestre Flavinho. Flavinho é mestre para ensinar. Mas eu te convido nessa noite a você se pôr sobre seus pés. E você que quer ter um chamado, ou que você tem o seu chamado, que nós estamos aqui, nós temos um chamado. Eu não creio que você sai da sua casa, quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, vai vir aqui na igreja só para fazer volume, não. Porque quem faz isso, porque tem compromisso com a obra de Deus e com a palavra dele. Amém ou não amém? Porque eu creio que todos nós que estamos aqui temos compromisso com a palavra dele. Assim como Paulo, assim como Barnabé, assim como Silas, tiveram compromisso e foram enviados. E foram homens que revolucionaram e mudaram a história. Eu te convido nessa noite a você falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero revolucionar também, eu quero mudar a história. Eu não quero só ser mais um que vim quarta, domingo, ouvi o Nenf pregar, ouvi o Nenel falar, ouvi o Flavinho, ouvi o Flávio Índio ministrar, ouvi o pastor ministrar. Passei nessa linha de GNL para ver ela ministrando a aulinha para mim. Mas eu quero ser alguém que foi levantado nessa terra para fazer diferença, Senhor. Eu quero estar aqui para fazer diferença como esses homens se disponibilizaram para que o Evangelho, através deles, chegasse até a mim e a você. Nós não estamos aqui só para fazer volume, não. Nós estamos aqui para levar e proclamar o Evangelho dele para esse bairro.
O Senhor tem grandes coisas para fazer nesse lugar, através de mim, através de você, através da juventude batista chamar. Mas para isso eu preciso me disponibilizar. Mas Daniel, vai ter perseguição, eu sei. Daniel, vai ter calúnia, eu sei. Daniel, vai ter pedrada, eu sei, meu irmão. Mas aquele que te chamou, ele te fez a promessa, ele é fiel para cumprir na sua vida. Porque a calúnia não pode te parar. A calúnia não parou Paulo. A perseguição não parou Paulo. O apedrejamento não parou Paulo. Você já imaginou se isso desanimasse ele, nós estaríamos aqui hoje? Vocês já imaginaram se a perseguição parasse os apóstolos, nós estaríamos aqui hoje? Não.